Grande vitória do Coringão aí, o Corinthians se classifica para as quartas de finais da Copa Sul-Americana e nesse pós-jogo de hoje nós vamos analisar a partida dessa grande vitória por pênaltis aí do time corintiano, com um herói do jogo que tá todo mundo falando, tá bombando nas redes sociais aí, o Hugo Souza sendo o herói do jogo, defendendo 3 pênaltis consecutivos aí, coisa que nem o Cássio, que é um dos maiores ídolos do Corinthians aí, um dos maiores pegadores, o maior pegador de pênalti do Corinthians, o Cássio, nem o próprio Cássio conseguiu pegar 3 pênaltis seguidos, e o Hugo Souza então consegue essa façanha, defendendo 3 pênaltis no jogo contra o Red Bull Bragantino. Bora para a vinheta e depois da vinheta nós vamos analisar juntos aí este jogo que o Corinthians consegue se classificar na Sul-Americana. Bora para a vinheta! Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Torcedor corintiano, que noite emocionante, né? Que noite difícil para o corintiano, né? Corinthians aí deixa a gente passando mal, a gente chega a passar mal até no jogo do Corinthians. Esse jogo aí só faltou infartar, né? Meu Deus do céu, que jogo complicado, que jogo embaçado esse jogo do Corinthians, né? E o Corinthians mais uma vez vencendo nos pênaltis, né? Assim como foi contra o Grêmio, assim foi contra o Red Bull Bragantino. E precisava de tudo isso? Não precisava de tudo isso não, cara. Na minha opinião, o Corinthians poderia ter controlado essa partida, né? Se não entrasse no segundo tempo. Aliás, se entrasse no segundo tempo, porque no segundo tempo o Corinthians não entrou. Simplesmente o Corinthians não jogou o segundo tempo. Se você pegar o primeiro tempo, o Corinthians jogou muita bola. Se você pegar o segundo tempo, o Corinthians não jogou nada. O Corinthians se acovardou. O Corinthians voltou a ser aquele time que a gente tem receio, que a gente tem medo muitas das vezes, né? Aquele Corinthians acuado, com medo, jogando para trás, não conseguindo atacar, não conseguindo agredir, não conseguindo criar. E esse Corinthians do segundo tempo foi o Corinthians que perdeu muitos jogos. Se você pegar todos os jogos desde janeiro, desde o começo da temporada até agora, você vai perceber que o Corinthians do segundo tempo era o Corinthians de todas aquelas derrotas consecutivas, e tanto é que levou a virada do Red Bull Bragantino, né? Inacreditável como que pode. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco desses gols do Bragantino aí, como mais ou menos como que foi, né? E cara, é impressionante como o Corinthians sofre no segundo tempo aí, ultimamente tem sido assim, né? O primeiro tempo era um Corinthians agressivo, era um Corinthians bom, era um Corinthians que nos enchia os nossos olhos, né? O Corinthians jogou muito no primeiro tempo. O Corinthians realmente poderia ter feito mais gols ainda no primeiro tempo, né? Fez o primeiro gol ali e poderia ter feito mais. Rodrigo Garro chuta, a bola bate no zagueiro ali, mas a Conmebol deu o gol para o Rodrigo Garro. Não tem como se dizer que foi contra, porque ele teve a maior força da bola, né? Se conta isso, se conta a força da bola, e ele teve a maior força da bola no chute, e por isso foi contado então como gol do Rodrigo Garro, que mais uma vez também salvando o time corintiano, porque se o Rodrigo Garro não marca aquele gol ali, seria um 2-0, logicamente, né? Qualquer um pode ver isso aí, né? E o Rodrigo Garro mais uma vez então sendo, assim como o Hugo Souza, sendo protagonista. Claro que o Hugo Souza, nota 10, nota 1000 para o Hugo Souza, realmente ele foi o herói do jogo, o melhor em campo, desde dentro do jogo até nos pênaltis aí, agarrando 3 pênaltis, e o Corinthians conseguindo então a sua classificação. Mais uma vez a classificação veio na Sul-Americana, né? E muitos estão falando aí que pode pintar aí a sorte de campeão, né? De repente o Corinthians está levando sorte e pode ser uma sorte de campeão. Vai saber, né? Vai saber. Com as chegadas de novos reforços, né? De repente a gente pode sonhar em algo melhor, sim, por que não, na Sul-Americana.
em algo melhor sim, por que não na Copa do Brasil, em algo melhor sim, por que não no Campeonato Brasileiro, não é, fiel? O Corinthians então agora se classifica para as quartas de finais, pode enfrentar o vencedor aí de Fortaleza ou Rosário da Argentina. Então assim, próximo adversário, caso o Fortaleza classifique, é pedra dura, é difícil. O Fortaleza está realmente numa fase assim muito boa, mas Corinthians é Corinthians e a gente tem que acreditar sim que o Corinthians pode conseguir aí, por que não, a sua classificação para outra fase, semifinais, e por que não chegar na final e por que não ser campeão, né? Por que não sonhar com esse time? Embora o time do Corinthians, fazendo essa comparação do primeiro para o segundo tempo, realmente é uma diferença assim, parece um outro time, né? Parece que o Corinthians do primeiro tempo e o Corinthians do segundo tempo é totalmente diferente, né? Como a gente acabou de falar aqui. E o Corinthians então aí com a salvação aí do nosso querido Hugo Souza se classificando. Vamos ver como que foi as estatísticas dos times nesse jogo entre Corinthians 1, Bragantino 2 no tempo normal. No tempo normal, o Corinthians chutou 13 vezes, né, e 6 ao gol. Né? De 13 chutes que o Corinthians chutou, 6 foram chutes ao gol. E o Red Bull Bragantino, de 18 chutes, olha só, muito mais que o Corinthians. 7 chutes foi ao gol e 2 foi gol, né? Então quer dizer, o Red Bull Bragantino teve mais chute ao gol que o Corinthians, né? Isso jogando fora de casa. Então o Corinthians está tendo um problema sério aí de jogar na Neoquímica Arena. Não é possível, né? Aquele Corinthians que a gente via antigamente na Neoquímica Arena, imbatível, vencia, ou até empatava, mas vencia mais jogos do que empatava, perdia muito pouco, né? Não está acontecendo mais. Parece que os jogadores chegam diante da fiel torcida e parece que os caras não jogam futebol, né? Se acovardam, né? Principalmente no segundo tempo, que eu estou falando aí desse jogo entre Corinthians e Bragantino. Então o Bragantino chutou um chute a gol a mais que o Corinthians e marcou 2 gols. O Corinthians marcou 1 gol nesse jogo, né? Posse de bola. O Bragantino teve mais posse de bola que o Corinthians, teve 55% contra 45% do time corintiano. Passes, né? Dos times, no caso, né? O Corinthians teve 287 passes com 71% de precisão desses passes. Então teve uma boa porcentagem, né? Mas o Bragantino teve uma porcentagem maior que o do Corinthians, né? Com 342 passes com 78% de precisão desses passes. Então o Corinthians aí, se você pegar a geral do jogo, a estatística geral do jogo, o Corinthians jogou pior que o Red Bull Bragantino, para ser bem sincero, jogou pior, né? Claro que o primeiro tempo, realmente o Corinthians amassou o Bragantino, e por esse primeiro tempo eu não teria como o Corinthians cair nessa fase, né? O Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo, então merecia sim a sua classificação. Faltas, né? Tivemos 8 faltas do Corinthians contra 14 do Red Bull Bragantino. Então aí mostra que o Red Bull Bragantino foi mais aguerrido também que o Corinthians, né? Cometeu 14 faltas e o Corinthians, a metade das faltas do Bragantino foi mais cauteloso, né? Por que significa isso, Fiel? Na minha humilde opinião. Por que o Corinthians teve menos faltas, foi menos agressivo, vamos dizer assim, ali na marcação, do que o Red Bull Bragantino? Porque o Rian, ele é um bom marcador. Na minha opinião, o Rian, o jovem Rian, né, que quase ali poderia até ser o culpado do jogo e todo mundo ia falar, o cara errou o pênalti, né? E o Corinthians foi eliminado, mas não, graças a Deus ali o Hugo Souza conseguiu a remissão também do Rian, que tanto é que depois no final do jogo ali o Rian chorou, né, agradeceu ali o Hugo Souza e tudo mais, né, por ter defendido aquele pênalti e tirado, né, livrado a cara do Rian aí, que ele seria com certeza um malvadão no jogo, né. E o que aconteceu? No jogo, nesse jogo, o Rian, ele é um jogador de pegada, né, assim como o Charles também, só que eles não são tão assim, de forte assim, como por exemplo o Ranieri. O Ranieri, na minha opinião, ele é muito mais assim de marcação do que o Rian e do que o Charles junto, na minha opinião, embora o Rian embora o Ranieri também está numa fase não muito boa no time corintiano, né? Vamos ser bem sinceros, nos últimos jogos, contando os últimos jogos do Ranieri, mas entre aspas, o Ranieri é para ser um pouco mais agressivo
e né, mais faltoso até, vamos dizer assim, no meio de campo, e isso ajuda muitas vezes no contra-ataque do time adversário, isso ajuda muitas vezes no lançamento do time adversário, e nesse jogo o Corinthians foi muito menos agressivo, né, coisa que não pode acontecer, e eu acho que a entrada do Bidon não mudou nada, na minha opinião, no jogo, embora o Charles também não jogou lá tudo isso, teve alguns momentos ali importantes, sim, tem que se falar sobre isso, né? Então o Corinthians é um time muito cauteloso nas faltas, e isso não é bom, né? Para um time que quer se classificar no mata-mata, né? Mata-mata você tem que arrancar ali o sangue, né? Para poder se classificar, e com 1-0 de vantagem, eu acho que o Corinthians foi muito ali fraco na marcação realmente no segundo tempo, e o Corinthians tomou 2 gols do Red Bull Bragantino e podia ter tomado mais gols ainda, né? Para ser bem sincero, ali o Hugo Souza salvou no tempo normal também o time do Corinthians, né? Então o Corinthians começou na frente, dominou o primeiro tempo, fez um baita jogo no primeiro tempo, e no segundo tempo o Corinthians caiu de 100% para 20%, 10% ali, a energia do time, a disposição da equipe. A gente viu um Corinthians parece cansado no segundo tempo, né? Não agredia, não fazia nada, e por isso tá aí os números como a gente está analisando aqui, essa decadência, né, de precisão do Corinthians, essa decadência de pegada do Corinthians, e o Corinthians quase perdeu a classificação, mas nós temos ele, Hugo Souza, que salvou o time do Corinthians. Vamos falar agora de jogador para jogador, então, analisar um pouquinho cada jogador para a gente ver como que se saiu cada jogador. Na minha opinião, o Hugo Souza não tem nem o que falar, o Augusto Melo tem que urgentemente comprar esse jogador, né? Não tem que ficar enrolando como está enrolando, né? Na minha opinião, tem que já acertar com o Hugo Souza, né? O melhor jogador em campo, defendeu 3 pênaltis seguidos, coisa que nem o Cássio, o nosso maior goleiro, conseguiu, né? Nem o Cássio conseguiu defender em cobranças de pênaltis, 3 pênaltis seguidos. O Hugo Souza quebra essa marca, né? Consegue quebrar uma marca do gigante Cássio. Claro que não estou comparando o Cássio com o Hugo Souza, jamais. Cássio é multicampeão, a gente sabe muito bem disso. Mas o Hugo Souza consegue realmente fazer algo impressionante e trazendo segurança, né? Você que assistiu o jogo, você percebeu que o Red Bull Bragantino atacou mais o Corinthians no segundo tempo, e o Hugo Souza ele sempre nos trazia segurança ali, né? Agora, a zaga do Corinthians, meu irmão, meu pai celeste, que zaga fraca do Corinthians, né? O Kaká, ele é um jogador assim que a gente não sabe muitas das vezes o que acontece com o Kaká, né? Então, falando do Hugo Souza é o melhor em campo. Agora falando do Kaká, como já acabei de falar da zaga do Kaká, o Kaká jogou muito mal nesse jogo, na minha opinião. Marcou mal. No segundo gol do Bragantino, ele subiu, ele perdeu tempo, né? Deixou o atacante do Bragantino, méritos também para o atacante do Bragantino fazer o gol ali, mas o Kaká foi muito ali, não conseguiu marcar. Então o Kaká não foi bem, na minha opinião, nesse jogo, né? No primeiro tempo foi bem, mas no segundo tempo, né? Sempre cifrando que o primeiro e o segundo mudou totalmente o time do Corinthians. Mas o Hugo Souza foi bom no primeiro e no segundo tempo, né? Já o Kaká não. O Gustavo Henrique, para mim, foi um jogo mediano dele, né? Também teve uns furos ali feios do Gustavo Henrique. Se fosse para dar uma nota para ele, daria um 3,5 aí pro Gustavo Henrique, né? O nosso querido André Ramalho, mesmo perdendo o pênalti na disputa de pênalti, para mim jogou bem, jogou muito bem. Aquela jogada dele de matar no peito e chutar pro gol, aquilo foi incrível, né? No segundo tempo, foi o melhor lance do Corinthians ali, praticamente, eu acho que o único, talvez, lance mais perigoso do Corinthians no segundo tempo. Então o André Ramalho jogou bem, sim, né? Por mais que tenha errado o pênalti, né? Por mais que tenha chutado para fora, chutou mal o pênalti, né? Não podemos, né, também passar a mão na cabeça do cara. O cara chutou longe, né, aquele pênalti, né? Mas no jogo em si, trazendo segurança ali atrás, trazendo mais confiança ali atrás, permitindo com que os alas, né, como foi dito no jogo, né? Se você assistiu o jogo no SBT ali, você viu que os comentaristas ali, o Kleber Machado, eles comentaram realmente sobre isso, que 3 zagueiros
estava trazendo uma segurança ali atrás na zaga do Corinthians, fazendo com que os alas, Mateuzinho e o Fagner, atacassem um pouco mais, né? Todo mundo tá metendo pau no Fagner. Vamos falar do Fagner agora. O Fagner, para você, jogou bem? Para mim, jogou bem. No primeiro tempo, tá? Voltando a dizer aquela separação do primeiro com o segundo tempo. No primeiro tempo, o Fagner jogou muito bem. Cruzou, teve lances perigosos com o cruzamento dele ali. Quase marcou um gol ali, né? Naquele lance ali do Rodrigo Gava. Ele quase conseguiu fazer um gol ali. Então, para mim, o Fagner, por causa do segundo tempo, que foi horrível do Fagner, porque ele cansou, né? Como diz aí, vários estão falando, ele tá gordo, né? O Fagner tá gordo, então não consegue jogar 90 minutos, ele joga ali 45 e até 10 do segundo tempo, 5 do segundo tempo ele já cansa. E aí depois começou, foi horrível as marcações ali do Fagner, né? Entrou o Mateuzinho no lugar dele, também não mudou muita coisa, o Mateuzinho jogou um pouco melhor que o Fagner, apenas um pouco melhor que o Fagner no segundo tempo, né? Se comparar Fagner do primeiro tempo e Mateuzinho no segundo tempo, claro que o Fagner jogou melhor que o Mateuzinho. É meio confuso, né, fiel? Mas é que você que viu o jogo, você viu que o primeiro com o segundo tempo é totalmente diferente, o primeiro com o segundo tempo do Corinthians, né? E aí nós temos ali, então, o Rian, mesmo errando o pênalti ali na disputa de pênaltis, né? Infelizmente acabou errando aquele pênalti e o Hugo Souza redimiu ele. O Rian fez uma partida razoável, na minha opinião. Primeiro tempo, repito, jogou bem. No segundo tempo, caiu bastante de produção, errando muito passe, errando na marcação, o Rian. E para mim, um jogo mediano também do Rian. Charles, para mim, jogou bem no primeiro tempo, na minha opinião. No segundo tempo jogou muito mal, como praticamente quase todo o time do Corinthians. Então também mais ou menos ali pro nosso querido Charles. E aí nós temos o Igor Conorado, que o primeiro tempo jogou bem, no segundo tempo, cara, segundo tempo do Igor Conorado, eu não vi o Igor Conorado jogar no segundo tempo, só no primeiro. O primeiro jogou bem. É outro jogador que não consegue jogar 90 minutos. É outro jogador que não consegue jogar 90 minutos. É inacreditável um jogador que ganha 2 milhões por mês no Corinthians não conseguir jogar no segundo tempo, cara. Se ele joga do primeiro tempo para o segundo tempo, ele não consegue jogar. É por isso que muitas vezes o técnico, não só o Ramon Dias, como também o Antônio Oliveira, colocava ele só no segundo tempo. Parece que é isso, né? Parece que o cara não consegue jogar 90 minutos. Porque no segundo tempo o cara estava rastejando. O segundo gol, o primeiro gol do Red Bull Bragantino, ele fez uma marcação tosca, assim ó, ele liberou pro cara chutar, né? Aí o cara fez o gol lá do Red Bull Bragantino, foi o primeiro gol de empate. Então o Will Conorado, ele jogou muito bem no primeiro tempo, achei que jogou bem no primeiro tempo, não foi o melhor jogador em campo, mas jogou bem. Mas no segundo tempo, cara, o cara cansou, velho. O cara ganhando 2 milhões de reais por mês. Você é torcedor corintiano que ganha teu salário mínimo aí, você que ganha um pouco melhor, você sabe que quanto mais você der, né, o seu trabalho ali, mais chance você tem de ganhar melhor. E você imagina ganhando 2 milhões por mês, você não consegue jogar 90 minutos sendo um jogador profissional? Cara, tá muito complicada a situação aí de ver o Igor Conorado, e nós como corintiano, torcedor do Corinthians, temos que cobrar sim da diretoria, para a diretoria cobrar esse jogador, porque não é possível, cara. O primeiro tempo jogou bem, mas o segundo tempo, cara, se tu pegar o segundo tempo ali, você vai ver, cara, o cara sumiu dentro de campo, desapareceu em campo o Igor Conorado. Então, para mim, se fosse para dar uma nota para ele, daria ali um 4, né? Um jogador assim, que precisa melhorar muito. Ele tem habilidade, a gente vê que ele tem habilidade, né? Ele tem habilidade sim, não podemos negar essa habilidade do Igor Conorado, mas cara, tem que doar mais, tem que se entregar mais, não só para recuperar a vaga de titular, para ter a vaga de titular no caso. Recuperar, ele nunca foi titular, né? Algum jogo sim, outro não é um titular absoluto do time do Corinthians, pelo menos com o Ramon Dias também, nem com o Antônio Oliveira era. Então assim, o cara tem que melhorar, o Igor Conorado tem que melhorar, tem que jogar melhor aí, para poder o time do Corinthians estar melhor dentro de campo, né? Porque ele jogando bem, o time do Corinthians joga melhor ainda, né? Então o Igor Conorado, para mim, uma nota ali 4, um jogo mediano do Igor Conorado.
Rodrigo Garro, se fosse para dar uma nota para ele, daria um 6, porque jogou bem no primeiro tempo, fez o gol ali, né? Bateu no zagueiro, foi oportunista, chutou com força, fez o gol válido para ele, que vale a força da bola, né? E o Rodrigo Garro chutou com mais força, bateu no zagueiro, desviou, enganou o goleiro do Red Bull Bragantino e o Corinthians abriu o placar e ali nós se empolguemos, né? Ali nós se empolgamos. O torcedor corintiano se empolgou ali, achou, pô, o Corinthians vai amassar. Eu mesmo estava pensando, vai sair o segundo logo, né? E aí o Rodrigo Garro, na minha opinião, um 6 aí tá bom para ele. Jogou bem, mas no segundo tempo, como eu disse, caiu de produção, né? Errou passes, ruim na marcação no segundo tempo, como todo o time inteiro do Corinthians, né? E fez um gol de pênalti, assim, né? De jogador que tem calma, né, cara? O cara foi ali, camisa 10 mesmo. Fez goleiro para um lado, jogou golaço do Rodrigo Garro de pênalti ali, né? Falando dos atacantes agora, vamos lá, vamos falar dos atacantes. Nós temos ali o nosso querido Giovani, que no primeiro tempo jogou mais ou menos, no segundo tempo jogou nada. Então, para mim, Giovani, se fosse para dar uma nota 3 para o Giovani, né? Muitos erros desse jogador, muitos erros, cara. Se tu pegar o jogo, voltar e assistir o jogo inteiro, você torcedor aí, você vai ver que o Giovani errou muita bola. Teve muito erro de bola do Giovani, né? E se apavorou, foi fominha algumas vezes, poderia ter tocado a bola, quis chutar pro gol. Então, assim, Giovani, nota 3,5 mais ou menos ali, se fosse para dar uma nota para ele, porque poderia ser melhor, sim, o Giovani, né? E o outro atacante nosso, do time do Corinthians, né, que jogou nessa partida, cara, o que dizer, né, aí, né, do outro atacante que entrou no segundo tempo, que é o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique entrou, fez umas fumacinhas, como sempre, né? O Pedro Henrique, ele gosta de fazer umas fumacinhas. Fumacinha que eu digo ele corre, ele se dedica, mas, cara, ainda não mostrou nada ainda, para que veio, né, vamos dizer assim, Pedro Henrique. Fosse para dar uma nota para o Pedro Henrique, também daria uns 3 aí. E o Wesley? O Wesley entrou no segundo tempo, quase no final ali, cara, não jogou nada, né? Não jogou nada e não tá jogando nada faz tempo. Uma nota 2 aí pro Wesley, jogou fraco no time do Corinthians. Aí entrou também o Bidon no lugar do... O Bidon entrou no lugar justamente do Charles, que sentiu um pouco ali, que é outro jogador que também não consegue jogar 90 minutos, né, que é o Charles. E o Bidon entrou também, não fez muita coisa. Teve um lance bonitinho ali e outro. O Bidon é um jogador que, na minha opinião, ele não tem que ser o volante marcador, né? Você pode ver que o Bidon, como volante marcador, ele é muito falho. Ele erra muito, ele perde muita bola, ele não consegue... Os adversários driblam muito o Breno Bidon. Driblam muito ele. E ele, como volante, ele tinha que ser um jogador mais no ataque. Então, na minha opinião, o Breno Bidon deveria ser meio campista ao ataque, estilo Rodrigo Garro, para armar mais a jogada. E não para ficar marcando muito. Se ele adiantar um pouco mais o Breno Bidon pode se tornar um melhor jogador, na minha opinião. Então, também não jogou muito bem o Breno Bidon. Se fosse para dar uma nota para ele daria um 3 também, né? Entrou, fez um toque bonito ali, mas não fez nada. Então tá aí, filho, a análise um pouquinho aí, a nossa análise do Corinthians e Red Bull Bragantino. Primeiro tempo, Corinthians amassou, poderia ter feito mais. Segundo tempo, Corinthians levou um chacobe do Red Bull Bragantino. Primeiro tempo do Corinthians, segundo tempo do Red Bull Bragantino. No geral do jogo, Red Bull Bragantino foi um pouco melhor se você olhar as estatísticas, os números das estatísticas, né? Se você ver, o Red Bull Bragantino foi um pouquinho superior do Corinthians, ali não contando o primeiro tempo, que na minha opinião, o que para mim o Corinthians mereceu a vitória por causa do primeiro tempo e a vantagem que já tinha trazido lá de Ribeirão Preto. E o Corinthians então agora se classifica, espera o vencedor de Fortaleza e Rosário da Argentina, que o jogo vai ser amanhã, pela Copa Sul-Americana. Nós vamos acompanhar esse jogo para secar, né? Secar o Fortaleza. Quem você torcedor corintiano, quem que você escolheria como
Próximo adversário do Corinthians na Sul-Americana, quartas de finais, Corinthians e Fortaleza ou Corinthians e Rosário? Quem você escolheria, né? Corinthians e Fortaleza ou Corinthians e Rosário? 1-1, tá? Então empatou o primeiro jogo entre Rosário e Fortaleza. O jogo foi lá em Rosário e o Rosário empatou com o Fortaleza em 1-1. Então tá tudo igual aí esse jogo entre Fortaleza e Rosário. A gente não sabe ainda se o Fortaleza vai se classificar ou não, porque por mais que você vê que o Fortaleza tem realmente aí um time, Rosário Central, né? Rosário Central e Fortaleza. O Fortaleza tem um time que está bem nesse ano no Campeonato Brasileiro, está praticamente quase na liderança ali, brigando com Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Então tá na briga ali pela liderança do Brasileirão. Muita gente está até apostando aí que o Fortaleza vai ser campeão brasileiro esse ano de 2024. Então Fortaleza pega o Rosário Central amanhã, né? E uma vitória do Fortaleza classifica-se o Fortaleza. Uma vitória do Rosário classifica-se o Rosário. O empate vai para os pênaltis, Fortaleza e Rosário. Quem que você prefere aí, Fortaleza ou Rosário? Eu acho que o Corinthians não tem nem que escolher, né? Tem que ganhar de todo mundo, tem que batalhar para vencer todos, né? Corinthians e Fortaleza, claro que é um jogo, na minha opinião, será mais difícil, mas não será impossível. Podemos dizer assim, revanche do Coringão contra o Fortaleza, caso o Fortaleza passe, né? Caso não passe, que venha o Rosário Central aí e o Corinthians tem que enfrentar todo mundo. Eu acredito ainda, Fiel, que o Corinthians pode, sim, por que não, ser campeão, sim, por que não, dessa Copa Sul-Americana. E vamos sonhar, porque tá chegando reforços aí, tá chegando reforço de peso. Será que é de peso? Né? Vamos ver como é que vai ser, né? Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Inscreva-se no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Se você puder, dá um joinha aí, é gratuito. Você dando joinha, você vai estar contribuindo para que o YouTube recomende mais os nossos vídeos, para que mais pessoas venham aí torcer unidas para que o Coringão possa avançar cada vez mais na Copa Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil. Vamos papar tudo aí, galera. Vamos ganhar, vamos vencer, vamos melhorar pelo menos, principalmente no Brasileiro. E até o próximo vídeo, Fiel. E vai, Corinthians!